Olá, olá, gente querida! Povo abençoado de Deus, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. É um prazer, né? Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, também na nossa página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. E aí, tudo bem com vocês? Comigo ao tá 100%, estou aqui na cidade de Buritis, estado de Rondônia, né? Falei para vocês há alguns dias que estaria aqui trabalhando e estou aqui, né? Ainda estou até com o uniforme da loja, né? Nós estamos trabalhando e eu parei aqui para fazer uma gravação. Quero mandar um abraço aí ao Renaldir, os amigos da Canopus Motos aí de Colniza, né? Pessoal também da loja São Paulo, um abraço para vocês aí, tá? Gente, curta, siga o nosso canal, né? Agora a gente colocou ali para vocês verem ali que o canal é pequeno. Pouco mais de 350 pessoas estão seguindo o canal. A gente precisa avançar aí rapidão para chegar a 1.000 pessoas e eu dependo de você, tá? Então me ajude aí a pregar a palavra de Deus. Compartilhe o máximo, se inscreva, coloque o sininho de notificação. Conte para as outras pessoas também, manda o link aí, tá? Bora fazer um mutirão para a gente chegar rapidinho aí a 1.000 pessoas inscritas no nosso canal Falando de Cristo na Estrada. Eu sou o Vanderlei Francisco, minha esposa querida Dona Vilma, ela que alimenta a página no Facebook e também no Instagram, está lá na cidade de Rolim de Moura, e vocês viram aí as novidades, né? Nós estamos até no TikTok, né? Vanderlei Francisco, no meu Instagram pessoal, Vanderlei Francisco também, né? No Store do Facebook, Vanderlei Francisco, até no status do WhatsApp, nós estamos lá também pregando a palavra de Deus e falando aí sobre alguns temas, né? Antes de apresentar aqui a minha ferramenta de trabalho, eu postei aí nas outras plataformas, né? Sobre a Nayara Moura. Meu nome é Vanderlei Francisco Moura, eu não tenho, pelo menos que eu saiba, né, nenhuma ligação com a Nayara Moura. Ela é aquela moça de 25 anos que havia publicado algum tempo atrás aí nas redes sociais, alertando as pessoas a respeito do narguilé, ou narguilé ou narguilé, né? Cada um fala de uma maneira aí, dependendo a localidade do Brasil, né? O jeito de falar, né? Aqui a gente fala narguile, né? E ela postou que ela havia adquirido uma doença na época e depois descobriu que a doença era um câncer, né? Agressivo, e ela faleceu. E aí a família veio e postou que a Nayara Moura, ela faleceu acometida, né, por esse câncer aí provocado pelo narguilé. Nós fizemos aí um alerta. E o alerta está aqui também no YouTube para que você busque informações, né? Você vai aí na internet, veja o que os médicos estão falando, especialistas, pessoas que sofreram aí, né, estão sofrendo ainda com essa doença, né, causada pelo narguilé, ok? Um abraço. Agora sim, ó, em minhas mãos, a velha companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Eu pensei que eu não... Falei, olha, essa lição ela vai ser uma liçãozinha mamão com açúcar, fácil, né? Provados pelo fogo. Então, a gente está usando o YouTube aqui para falar de outros temas, mas eu percebi que chegou um momento desta lição que começou a complicar, né? E aí eu estou aqui para dar a minha contribuição a respeito desta lição Provados em Fogo. Eu havia comentado com vocês aqui também que era uma lição que iria trazer para a gente alguma explicação, entendimento sobre sofrimento. Por que um cristão sofre, né? Por que pessoas boas sofrem, são acometidas de doenças, se envolvem em acidente, coisas assim, né? Mas é preciso ter calma, porque a lição, ela paulatinamente, ela vai explicando, né? E aí as pessoas ficam ali naquele afã de chegar logo aí a entender. Eu vi que arrancou até lágrimas de gente, né? Então, alguns, no lugar de melhorar a situação, foi complicar a situação, tá? Então, irmãos, meus amigos aí, né? Eu quero que você preste muita atenção nesta lição, que já os irmãos adventistas já estão na lição número 6, né? Vai ser discutida aí no próximo sábado. A lição número 6, que fala sobre lutando com toda a energia, né? A lição número 5 de sábado passado falou sobre o calor extremo. Foi uma lição para quem estudou superficialmente complicada, para quem estudou mais a fundo não teve tanta complicação, né? Nessa lição eu vi pessoas realmente se indagando mais ainda. Eu falei, então eu vou
tratar de novo dessa lição. Eu quero dividir com meus amigos, né? Postar aí, você reposta também, para ajudar as pessoas a compreender o tema que o autor está trazendo para nós, provados pelo o fogo. Ok, gente? Vamos orar então para a gente começar esse estudo rapidão. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, peço perdão, Senhor, pelos pecados e falhas. Lhe agradeço por esse momento de estudo e peço a sua ajuda. Que o seu Santo Espírito esteja conosco agora e sempre. Amém. Amém? Então que Deus abençoe novamente vocês, tá? Meus irmãos, a lição número 1 desse tema falou sobre o crisol do pastor, tá? O crisol do pastor. O que é um crisol? Eu até falei para vocês, né? Crisol é uma vasilha, uma ferramenta. Alguns falam que o crisol é aquele cadinho, né? Aquele recipiente que ele é utilizado para experiências químicas, seja para fundir, né, dois produtos químicos ou para separar. Usado também aí por ourives, né? Para trabalhar com ouro, para trabalhar com prata, tá? Agora, por metáfora, vem para a nossa lição bíblica que é também um lugar ou uma circunstância apropriada para evidenciar as melhoras, a qualidade de algo ou alguém. Então, digamos o seguinte, eu aceitei a Jesus, né? Tem aí 5 anos que eu estou nesta caminhada, como ovelha, Jesus é o meu pastor, tá? E eu estou nessa caminhada. Esse cadim é como se eu fosse o produto químico colocado dentro e Deus, ele vai esquentando ali, né? Para tirar de mim as impurezas. É claro, eu já falei isso a respeito de Israel, não precisava ser assim. Quando nós tomamos aí as nossas atitudes corretas, quando nós realmente se entregamos a Deus e buscamos fazer toda a vontade de Deus, é claro que o calor é menos, né? Agora, vai chegar um momento que nós podemos ser testados, provados, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Jó, né? E nós temos que aprender também a separar o que é tentação, tá? Deus, ele não tenta ninguém, quem nos tenta é a nossa própria consciência, né? O meu eu, tá? As minhas cobiças podem me tentar, Satanás pode me tentar utilizando as minhas fraquezas, tá ok? Agora, Deus, ele não testa ninguém. O que Deus faz? Ele prova, tá? Ele prova, mas ele conhece o seu limite. Ele conhece também o meu limite. Ele prova a mim, prova a você para evidenciar a nossa qualidade. Tá bom? A nossa qualidade de cristão. Então eu gostaria que depois, os 2 textos que nós vamos ler aqui, é Salmo 23, inteirinho, né? É um salmo muito bonito. E a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 18 até o verso 21. E o verso para memorizar é Salmo 23:3, que diz: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? Pelo amor do seu nome, né? O rei Davi, ele está dizendo ali a Deus, né? Para que Deus refrigera a vida dele, para que Deus guie ele pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, né? Ele está implorando: Senhor, conduza a minha vida. A partir de agora eu me entrego, eu quero ser a ovelha, o Senhor é meu pastor, né? E eu quero seguir, tá? Um guia para a jornada. Quem que é o seu guia? Você já parou para pensar se o seu guia é o seu trabalho, se o guia é alguém que você se inspira, se o seu guia é o dinheiro, né? Hoje, com a rede social muito, muito forte aí, né? A gente vê muitos gurus, né? Entre aspas aí, sendo grandes líderes, né? Vendendo cursos, dando cursos aí. E esses caras, né? Ou essas mulheres se tornam guias para um grande número de pessoas, né? Tem pessoas importantes aí nessa área, mas o guia deve ser Jesus. E assim como esses guias da internet que estão aí, né, que sabem tudo, faz curso de alta ajuda, como ganhar dinheiro, como se dar bem na vida, esse Deus, ele deixa também um manual, ele deixa aqui um livro, né, para que nós possamos seguir. Tá? Esse livro fala tudo, quem é ele, como mostra, como você deve fazer esse curso, né? E as provas, são as provações, tá? Então, um guia para a jornada deve ser quem? O pastor, né? O Salmo 23 diz que esse guia é o pastor. 23:1 diz: o Senhor é meu pastor. E ele afirma: nada me faltará. Por que, se o Senhor é o pastor, nada vai faltar? Porque o pastor, aqui, é o próprio Cristo. E ele sabe por onde ele está nos conduzindo, né? Agora, a pergunta que eu tenho que fazer a mim eu sou a ovelha do aprisco de Jesus? Quem é o meu pastor
né? E para que serve esse pastor? Para que serve esse guia, né? Então, o que nós aprendemos sobre o pastor? Em alguns versos da Bíblia, eu não vou ler, mas eu vou deixar para você. Jeremias 23, verso 3 e 4, nós aprendemos que o pastor é aquele que cuida das ovelhas. Então, para que serve um pastor? Para cuidar das ovelhas. Então, esse Deus maravilhoso, ele nos cuida o tempo todo. Ezequiel 34, 12, diz que Deus, o pastor, ele se preocupa, né? Então, às vezes nós ficamos preocupados com os nossos filhos, ficamos preocupados com as coisas e imaginamos que Deus não se preocupa, né? Deus, ele se preocupa com as suas ovelhas. João, capítulo 10, do verso 14 ao verso 16, diz que esse pastor, ele nos livra. Ele nos livra de pecado, ele nos livra de acidente, ele nos livra de muitas coisas, né? 1 Pedro 2,25 diz que esse pastor, ele conhece as ovelhas dele, ele resgata as ovelhas, porque em algum momento do caminho nós, né, como diz aqui o Salmo 23, né, nós vamos passar aí por vales tenebrosos, né? Vale da sombra da morte, nós podemos escorregar, podemos se machucar, tá? Então leia o Salmo 23 e o que o pastor faz para cuidar das suas ovelhas ali? Salmo 23, 3 eu li, ele livra e ele leva as ovelhas para repousar, ele leva as ovelhas para matar a sede, né? Então ele é aquele que providencia o repouso, né? Ele providencia o descanso, ele mata a sede, ele é a água da vida, né? Ele é essa fonte inesgotável e ele é a fonte do alimento também, né? Tudo pertence a ele, ele se apresenta como o pão da vida. Verso 4 diz, guia-me pelos caminhos retos. Bem, os caminhos retos são os caminhos da justiça, é aquele caminho estreito, né? O guia, o manual é a Bíblia, tá? Verso 5 diz que protege, ele dá consolo. Bom, ao mesmo tempo que ele nos protege, ele nos dá consolo, significa que nós vamos enfrentar dificuldades, né? Nós vamos chorar, às vezes por um ente querido, alguém que a gente ama, ou nós mesmos, né? Em algum momento podemos chorar e ele é aquele que está nos consolando. E o verso 6 diz que ele defende, ele sustenta e ele nos abençoa, né? Então, nós estamos vendo aqui que esse pastor, o guia, ele serve para todas essas coisas. Quando? Quando nós permitimos que ele seja realmente o pastor e que nós nos colocamos aí na qualidade de suas ovelhas, tá? Agora, o verso 3 diz, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, né? O que nós estamos vendo aqui? A vereda, eu fui olhar no dicionário, né? Vereda é um caminho estreito, é um atalho, né? A pergunta é, eu sei que é o caminho, todo mundo me fala que esse caminho é estreito, que esse caminho é difícil, mas agora, com quem eu vou, com quem eu estou nessa caminhada, né? Para onde esse caminho estreito está me levando? E nesse caminho, eu preciso desse guia, eu preciso desse pastor? Então, a partir do Salmo 23, você pode identificar ali os locais pelo qual Davi, né, observou as ovelhas passando ao seguir as veredas da justiça e ao dirigir a casa do Senhor, né? Ela estava se dirigindo para a casa do Senhor. Para onde nos leva esse caminho? Para a casa do pastor, que é o céu, né? Mas Davi, ele vê pastos verdejantes, ele vê águas de descanso, mas ele vê também veredas de justiça e ele vê também nessa caminhada o vale da sombra da morte, né? Então, se o pastor nos guia por caminhos retos, por que tem uma variação nesse caminho, né? Por que ele passa por subida, descida, pedregulho? Por que tem vales como o Vale da Sombra da Morte? É justamente para nos treinar, né? Nós precisamos estar treinados e fortalecidos. Então, é importante. Ele não está carregando um pacote, né? Uma encomenda que pega aqui e entrega ali, né? Ele está nos carregando, seres humanos que precisam ser melhorados. Nós precisamos ser passados pelo crisol para realmente, né, sermos melhorados, purificados e parecermos mais e mais à semelhança de Deus, tá? Nós vamos ter uma lição que nós vamos entender aí, né, justamente por que nós passamos pelo crisol, porque nós, quando Deus nos fez, Adão e Eva nos fez a sua semelhança e a sua imagem, o pecado é que nos deformou, né, o nosso caráter principalmente, e agora ele está nos purificando para que nós retornemos a essa aparência, tá? Primeiro desvio, que é apresentado aqui no verso 4.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Né? Então, o primeiro desvio inesperado que apresenta aqui é o vale. Agora, quando reagir quando nós perdemos o controle? Eu disse que é uma prova de fé, né? E como não ter medo nessa situação, né? Pense às vezes que você esteve em seu próprio vale da sombra da morte. Como é que foi, né? Você que está nos assistindo aí, você já passou aí por um vale da sombra da morte? Como é que foi isso? Você teve medo mesmo sabendo que o pastor estava lá? Quais versículos bíblicos foram mais preciosos para você nesse momento e por quê? Né? Irmãos, eu comentei aqui que o meu vale da sombra da morte, ele acontece justamente quando eu vejo uma pessoa doente e aí a gente se sente impotente, a gente não consegue fazer nada, né? A gente quer que aquela pessoa levanta, que aquela pessoa volta à normalidade e não consegue, né? É meu vale da sombra da morte. Quando alguém morre, um amigo, um parente, a gente abre um jornal, vê um jovem, um senhor, uma senhora, sei lá, uma criança, e eu fico pensando ali sobre a morte, eu morro de medo da morte, conto pra vocês, é o meu vale da sombra da morte, né? E quando há também uma ação de terceiro, quando nós não temos o controle de uma situação, né? Quando alguém nos prejudica, quando alguém nos ataca, né? E a gente fica ali impossibilitado, né? De reagir, é o meu vale da sombra da morte. Agora, qual verso? Onde é que eu busco realmente força? Na Bíblia, eu não tenho um verso específico, né? Eu prefiro entender assim, olha, eu estou voltando para casa, eu estou indo para casa, né? Todas essas coisas são acidentes de percurso. Eu estou indo para casa. Eu creio muito num verso que diz, Jesus falando, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês, pois eu vou preparar lugar e voltarei para levar vocês, e vocês estarão onde eu estiver. Eu me apego muito nesse verso, porque eu creio que Jesus voltará pela segunda vez, né? E que ele vai nos levar. Agora, como você acha que as ovelhas foram parar ali nesse vale, né? Você acredita que foi por iniciativa própria ou o pastor conduziu as ovelhas naquela direção? Eu coloquei aqui na minha resposta, fui meio radical, né? De duas maneiras, nós podemos ir ao vale da sombra da morte com as nossas próprias pernas, pelas nossas próprias escolhas, porque nós sabemos o que é mal, né? Nós somos pessoas inteligentes, né? Nós sabemos o que nos prejudica, né? Então nós podemos ir ao vale da sombra da morte com as nossas próprias pernas, né? A nossa própria escolha, ou às vezes nós nos encontramos no vale da sombra da morte porque Deus, ele nos levou até lá. Agora, qual é a grande diferença? A diferença é que quando eu estou no vale da sombra da morte por escolha própria, significa que eu já virei as costas para a voz do pastor, eu me distanciei dele e agora estou por conta própria. Agora, quando ele nos conduz a esse vale, ele está junto. E ele sabe, ele já passou por ali, né? Ele está conduzindo, né? E se por acaso eu me machucar, ele já me pega no colo, né? Então, quando ele nos guia nesse vale, ele está junto da gente, né? Elizabeth Elliot escreveu, um cordeiro que se encontra no vale da sombra da morte pode concluir que foi conduzido indevidamente. Foi preciso que ele atravessasse aquela escuridão para aprender a não temer. O pastor ainda está com ele, né? Amém? Pois é, então nós temos essas duas situações, tá? E qual é uma outra coisa que apresenta aqui no verso 5? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. 23:5, né? Olha, mesmo sendo cristão, mesmo sendo ovelha do aprisco de Jesus, mesmo Jesus sendo o nosso pastor, mesmo nós estamos seguindo certinho ali, pode acontecer de termos inimigos, tanto inimigos visíveis quanto inimigos invisíveis, né? Nós estamos vivendo uma batalha espiritual, tá? Agora, que tipo de inimigo você já teve? Como é que você reagiu aos que tentaram machucar você ou seus queridos? Hein? Você cumpriu as palavras de Mateus 5,44? Diz assim, eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É difícil, né? Você amar os seus inimigos e orar pelos que te perseguem. Eu já fiz isso. Eu confesso que eu tive um problema, chamei minha esposa Vilma e vamos orar por essa pessoa, né? Essa pessoa, ela está sendo mal conduzida, né? Ela está sendo influenciada pelo mal e ela nem está percebendo, né?
O autor ainda cita aqui também Romanos capítulo 12, né, do verso 18 a 21, depois leia lá, né? E eu tenho que melhorar muito nesse quesito, tá? Eu tenho que melhorar muito, né, nesse quesito. E você precisa melhorar também, né? Quando alguém machuca um ente querido, um filho, né, um parente próximo seu, ou quando alguém te maltrata, seja com palavras, né, com ações, né? Como é que você reage, né? Você ora por ele, você ama ele, né? Orar até que dá para orar, né? Agora, amar só o Espírito Santo trabalhando em nosso coração, e eu confesso, eu preciso melhorar muito nesse quesito aqui, tá? Eu preciso. Agora, como que esses três itens, mesa, óleo e cálice do Salmo 23, verso 5, nos ajuda a lembrar de como Deus provê, mesmo quando nós estamos no vale? Bom, nós temos que entender que Deus, ele é aquele que sustenta, né? Ele é aquele que nos dá o alimento material e é aquele também que nos dá o seu alimento espiritual, né? Essa citação de Davi aqui, né? Ele está dizendo que naquela época era um costume, né? O óleo ali era misturado com azeite, perfume, né? E era passado ali na fronte ali do convidado, né? Antes do convidado participar daquela ceia, né? Então, os nossos inimigos, eles têm que ver, olhar para nós e saber que nós somos ungidos de Deus. Que Deus está conosco, que Deus está nos alimentando, que nós somos convidado especial de Deus, que Deus nos dá o alimento tanto físico, não adianta ele tirar, né? Se ele pensa que vai tirar para nos prejudicar, Deus vai dar mais, porque tudo pertence a Deus, e que Deus nos dá também o alimento espiritual, que a nossa oração tem poder. Amém? Meus queridos e queridas, para terminar, uma promessa para a jornada. Salmo 23:6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Essa palavra seguirão poderia ser traduzida melhor por perseguirão no original, né? Bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Queridos, glória a Deus por isso, né? Então, apesar das provações, de quais duas coisas Davi tinha certeza? Ele tinha certeza da bondade e da misericórdia divina. Irmãos e irmãs, meus amigos, esta é uma certeza que nós devemos carregar no nosso DNA, no nosso dia a dia, apesar de estarmos num caminho onde podemos passar pelo vale da sombra da morte, que Deus, ele tem bondade. Só o motivo de nós, como pecadores, estarmos aqui batendo essa prosa aqui, significa a bondade dele, né? Solzão tá lá fora, eu estou aqui numa sombra, bondade de Deus. Os dias, as estações, bondade de Deus. A misericórdia, porque o salário do pecado é a morte. E ele assume o nosso lugar para que nós fôssemos de novo ligados ao Pai, para termos direito à salvação, de sermos co-herdeiro de Jesus, né? Isso é misericórdia divina, né? E esta certeza de que nós habitaremos na casa do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é o nosso troféu, a nossa coroa, o nosso galardão. Vale a pena ouvir o bom pastor. E ele pode nos conduzir por onde quiser, seja subida e descida, atravessar lago, rio, a nado, mar, né, fechado ou aberto. Se nós estivermos com ele, pode ter a certeza que nós iremos chegar no lugar da vitória, né, que é o céu, é a casa do Pai. Então nós temos que ter essa certeza, tá? A certeza de habitar na casa do Senhor, né? E aí, aquele verso que eu falei, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele vai lá para preparar e ele vai voltar. E eu creio que ele está prestes a voltar. Agora, o que lhe vem à mente ao imaginar a bondade e o amor infalível perseguindo você, né? O que Davi quis dizer sobre Deus ao descrever seu cuidado por nós dessa maneira, um cuidado que persegue. É verdade, né? Aqui ele está falando da disponibilidade de Deus. Irmão, nós estamos falando de um Deus, criador do universo, né? Às vezes, para a gente chegar para conversar com um vereador engravatado, às vezes a gente se intimida, né? Um prefeito, um deputado, imagina um presidente, né? E nós estamos falando aí do criador, o rei do universo, né? E esse rei do universo, ele tem essa disponibilidade de estar nos conduzindo como um pastor de ovelha, né? De nos ouvindo ali a nossa voz, limpando as nossas feridas, colocando no seu ombro, né? E
essa oferta que ele nos faz, né? A persistência dele para nos salvar, né? E o detalhe, né? Ele não desiste de nós. Tá? Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas ele não desiste de nós. Às vezes nós desistimos de pessoas, já notou isso? Às vezes nós desistimos de pessoas que nos machucam, pessoas que falam alguma coisa que a gente não gosta, pessoas que falam e machucam o nosso coração, o nosso sentimento, a gente se afasta, né? A gente desiste, a gente não quer, né? Mas Deus, o Criador do Universo, ele não desiste, apesar das nossas ofensas com os nossos pecados. Isso é bom saber disso. Ele te ama, ele não desiste de você. Por isso nós estamos aqui tendo essa conversa, ok? Então tá bom. Fica assim então, no próximo encontro a gente vai continuar esse estudo, porque eu quero facilitar a sua vida, você que está tendo problema com essa lição, tem chorado, né? No lugar de ter resposta, está levantando mais questionamento, fique com a gente aqui no canal Falando de Cristo na Estrada. No próximo nós vamos falar sobre os crisóis da vida. Próxima lição, próximo tema, os crisóis da vida, tá? É um tema top também, tá? Os crisóis da vida, aguarde aí, né? Próximo estudo nosso. Meus irmãos, irmãs, queridos amigos, um forte abraço, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estamos juntos, viu? Estamos juntos e vamos continuar estudando a palavra de Deus. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.